Salve, alunos do meu Brasil! Salve, salve, queridos estudantes piauiense! Quanta honra estar com vocês aqui nesta segunda-feira. Segunda aula, hein? Segunda série, tudo segunda. E nós estamos aí, segundo diz os nossos avós, na Semana Caçadeira. O que significa isso? Semana de preparação para vocês, terceira série, para vocês, segunda série, primeira série do ensino médio. Todos vocês são alunos, não é? Alvo, público-alvo do grande Enem, que já acontece domingão. Próximo domingo, dia 13. Então, meu amigo, as salas online essa semana tá numa programação bastante especial, junto com os meus monitores que nos ajudam a fazer as aulas de redação e organizar as demais aulas da semana. Então, tudo que vai ocorrer essa semana é inteiramente dedicado à fortificação, revitalização, revisão dos conteúdos ministrados ao longo do nosso ano. Então, a partir de hoje, às 16 horas, nós temos lá um reforço de redação hoje, viu, pessoal? Não perca. Todos vocês que ainda estão com alguma dificuldade na construção dos parágrafos, hoje nós vamos trabalhar somente o parágrafo 1 lá, nas salas online. Peço até permissão para ficar dando esse aviso aqui, e os meus outros colegas também vão, acredito que reforçar os que entrarem hoje e forem da área de humanas. Por quê? Porque próximo domingo é a prova zona, 90 questões, meu amigo. 45 de linguagens, que envolve língua portuguesa, arte, literatura e educação física. E as provas de história, sociologia e filosofia. Mas o quê? A redação. Então, próximo domingo, você vai se deparar com isso aí. Separar 1h30, viu, pessoal? Só para fazer a redação, você treineiro, fazer um treinamento profissa. Ah, eu sou segunda série, Rufino, tenho tempo, próximo ano eu faço valendo. Não, cara, vamos fazer um treinamento mesmo valendo, um treinamento sério, que dá certo. Quero estender meu bom dia aos polos, Danielzão, que é o meu diretor de som e imagem hoje, substituindo aí meu amigo Renan, que toda segunda-feira está com a gente. E a nossa colega Deni, nossa monitora aí do chat. Tem Geromênia com a gente, Daniel, tô vendo ali, tem sim, será? Tem Baixa Grande do Ribeiro. Ah, tem Baixa Grande do Ribeiro com a gente. Obrigado, Daniel, professor Daniel. Não deixa de ser professor aí na área técnica. Professor Rufino, o que é que o senhor trouxe para a gente hoje? Rapaz, nós vamos falar da dissertação, não é? Da dissertação escolar e o uso da linguagem. Ó, é mais um reforço aí para quem vai fazer a redação próximo domingo, para chegar lá sem nenhuma angústia. Pelo contrário, é para chegar lá sorrindo, tirando onda dos demais candidatos que não participaram das preparações aqui do estado do Piauí. Porque o Piauí, ele tem uma preparação muito pesadona, pessoal. Não tem aluno que vai dizer que o Piauí não tem preparado seus alunos, porque vai ser um ledo engano dizer isso. Não tem mesmo, porque o Piauí faz revisões no primeiro semestre aqui no nosso canal online para o mundo inteiro. Tem pessoas de outros estados que assistem nossas aulas, Rio de Janeiro, até outros países, né? Moçambique é um deles, aliado a nós, tá bom? E aí, não tem como dizer que não teve preparação. Sem falar também que nós encerramos aí a maratona de viagens, de revisões, pré-ENEM Seduc na estrada, viu? Estivemos aí em Barras, Esperantinas e Altos esse final de semana. Esperantina, lá no pessoal privado de Liberdade. Barras foi a minha amiga Isabela, a professora Isabela, que eu quero agradecer a substituição que ela fez, com certeza maestral, tá? E Altos, meu amigo Eric, tá bom? Então é isso, pessoal. Muita revisão teve. Espero que vocês possam nos, vamos dizer assim, honrar com uma nota bem razoável. Caríssimo Daniel, coloca aí meu tempo na tela, que é para eu ver o que é que ainda falta para mim. 45 minutos, não, 55. São 8 horas e 5 minutos e nós estamos aqui para mais uma aula de redação. Vamos ver o que é que meus slides têm a me dizer, a nos orientar. Vamos pegar aqui nossos slides. Nós temos aí a dissertação escolar. Galerinha, ó, dissertação escolar pode ser todo e qualquer texto, viu, pessoal?
que o professor passe no universo da escola. Mas é claro que o que a gente quer frisar é o texto dissertativo argumentativo, porque é o que você vai ser cobrado no grande Enem. Tá bom? Dissertativo argumentativo. Mas é claro que no decorrer da tua vida escolar, o professor fez tu escrever poesia, o professor orientou tu escrever crônica, notícia, reportagem. Mas em se tratando de exame nacional do ensino médio, esse aqui é o que nós vamos frisar. O objetivo da aula é compreender nas diversas esferas comunicativas as mudanças próprias da linguagem que se dá. Você vai ter que entender que a linguagem informal, a oralidade não é bem-vinda. Então, a oralidade versus o quê? Formalidade. Eu poderia até botar para ficar os termos mais legais. Informalidade versus formalidade. Então, a linguagem, você vai entender que na escrita de texto dissertativo requer a obediência da norma culta. A aula vai ser expositiva, com leitura e compreensão de parágrafos, modelos, como também acesso a variados exemplos de uso da língua formal. E, claro, se for possível, a gente também traz os exemplos da linguagem informal, que é para alertar vocês de que elas não são bem-vindas dentro do texto escrito. Quais, Rufino? As ocorrências do tá, do pra, do né, do mermã. Não pode ir para o texto escrito. Língua padrão. E por que padrão, Rufino? Por que fala numa linguagem padrão em se tratando de escrita de texto? É simples, cara. Se fala de língua padrão em se tratando de escrita de textos, porque, cara, tu imaginou, o Enem vai corrigir 5 milhões de redação, que é exatamente o natural disso acontecer. 5 milhões, não é? Nós já tivemos Enem de 7 milhões de inscritos, cara. É claro que o Enem, os últimos Enems, teve uma arrefecida danada, uma queda danada no número de inscritos, mas por uma série de fatores, principalmente a pandemia, né? Já tivemos aí Enem de 2 milhões, 3 milhões, mas o natural é 4, 5 milhões de inscritos. É o natural. Falar e escrever um texto, certo? Sim, falando na história de ser muito textos, né? É claro que a banca examinadora tem que se basear num padrão, porque já pensou, cara, eu tenho que considerar dialetos, sotaques, variações de várias áreas do Brasil. Não, por isso que tem que ser dentro da língua padrão, que é para todo mundo escrever daquele jeito. Então ninguém vai escrever em gíria, ninguém vai escrever termos ou palavras, expressões próprias da sua região, porque isso vai ser regionalismo. E se você precisar fazer, você vai fazer como? Colocando aspas. Mas eu acho muito difícil você precisar usar um dialeto, sei lá, uma expressão própria da sua região. E se você fizer isso, fazer de forma consciente. Escrever um texto dissertativo argumentativo exige certas habilidades com a língua, como ortografia, sintaxe, regência, pontuação e conjugação verbal. E os alunos erram demais, gente, em regência, concordância, acentuação e ortografia. Engraçado que minha aula, agora há pouco ali na primeira série, tá parecida demais com essa daqui, porque a gente trabalhou lá também de ortografia e estruturação sintática nos textos dissertativos. E aqui é o quê? Dissertação escolar e linguagem, que também é para eu dar uma pincelada sobre isso, sobre a linguagem que você utiliza no texto escrito. Falar e escrever corretamente é obrigatório, gente, para você se dar bem em qualquer profissão. Além de ter uma redação bem estruturada, é preciso dominar a norma culta do português para ser admitido em qualquer processo seletivo, manter-se empregado e alçar novas posições hierárquicas, com certeza. Se você domina a linguagem, você domina novos espaços. Apesar disso, os tropeços na língua são os principais obstáculos para os candidatos abraçarem um sonhado 1000 na redação do Enem. O texto dissertativo argumentativo do Enem vem infestados. O texto dissertativo argumentativo do Enem vem infestados de erro, de ortografia, sintaxe, regência, pontuação e conjugação verbal. Então, ó, já vamos corrigir aqui. É os textos, que eu estranhei, né? Já é um errinho aqui. Os textos.
justamente por conta do vem acentuado para concordar e infestados, que é adjetivo de os textos. Falar nisso, pessoal, muito cuidado com o ele tem, viu? Lá na tua redação. É assim. Agora, se for eles, é eles têm. Muito cuidado, viu? Esse verbo ter, esse verbo ver, quando conjugado na terceira pessoa, não é? Do presente indicativo, plural, é com chapeuzinho aí. Então não vacilar, porque a banca examinadora vai ficar de olho nessa linguagem aí de escrita formal e informal. Para não cometer deslizes, é importante cultivar o hábito da leitura de livros, jornais, revistas e sites. Com isso, você fica mais familiarizado com isso aqui, ó. Língua padrão. Como sabemos, erros de português podem causar ruídos e prejudicar a comunicação de alguma maneira. Com certeza. Por isso que falar bem é ser assertivo. Porque hoje, ó, nós temos que ser assertivos. E a gente pode ser assertivos em todos os âmbitos, principalmente. Pronto, voltamos. Um errozinho técnico, erro não. Uma questão técnica, pilhas no microfone. Sim, pessoal, não sei se vocês ouviram quando eu estava falando, ó. Na vida nós temos que ser assertivos. E a gente é assertivo a partir da linguagem, a partir de como a gente usa a linguagem. Nós já estamos sendo assertivos. Nós somos assertivos também quando a gente evita piadas sem graças, preconceituosas, nós estamos sendo assertivos. É o conselho que eu dou. Hoje o mundo é a vez das pessoas assertivas. Isso porque a linguagem é o meio que usamos para transmitir nossas informações, persuadir, entreter, dar feedbacks. Então, quanto mais assertivos nós formos no uso da linguagem, melhor. Em especial quando está se inscrevendo, né, cara, para um exame tão importante, sobre um tema tão importante que vai ser o tema do Enem. Mesmo que a gente aporte muitos temas, mas qualquer que seja o que vai ser colocado lá próximo domingo, não é que eu estou ansioso para saber, assim como vocês, para evitar logo que me pergunte se eu sei qual é o tema, que eu não sei, eu não trabalho com aquilo que eu não tenho controle, não é? O que você tem é que dominar a estrutura. Qualquer que seja o tema lá, ele vai ser um tema muito importante, com certeza que o Enem não vai colocar tema que não tenha tanta relevância. Uma visão cuidadosa e paciente dos seus textos, aqui é para revisão, ó. Você tem que revisar. É o momento que você... Por isso que o rascunho é importante. Eu, quando fazia meus vestibulares, eu antes de passar a limpo, eu ainda revisava o próprio rascunho. E quando você termina de passar a limpo sua redação, você tem que revisar de novo. Porque sempre escapa uma palavrinha sem acento. E pode botar na cabeça o seguinte: todas as notas 980 que já existiram no Brasil, que é o 1000 técnico, é o 1000 na trave, todas essas notas aqui foi algum problema, algum erro descontado na competência 1, que é justamente a competência que vai trabalhar essa linguagem padrão nos teus textos escolares, nas tuas redações escolares. Pode crer nisso que eu estou a te dizer, colega, que isso é verdade. Revise seu texto, senhores. Olha, ó, expressões mais erradas na redação do Enem, em termos de linguagem. Veja os erros mais comuns. Aí, se eu for lembrar de alguns, eu vou dizendo, viu? Para vocês. Inclusive, vou começar com uma questãozinha que eu trouxe lá na primeira série, né? Um determinado aluno que eu acompanho, ele colocou para nós a expressão... Ele começou assim, ó, o poema O Bicho... o repertório dele foi massa. O poema O Bicho, de Manuel Bandeira, traz a situação de um homem que parecia um animal
porque estava catando lixo, não é, entre os detritos. E quando encontrava algo, não cheirava e nem examinava, engolia com voracidade. De forma análoga a esse poema, este homem traz a reflexão, ó. Aí ele botou, traz a reflexão. A gente pensa que ele errou ortograficamente, né? Mas ele não errou porque o traz existe. Ele não errou em ortografia, mas há um desvio aí, vai ser descontado o ponto. Porque aqui ele confundiu com o verbo trazer, que ele tinha que escrever era traz. Não é? Na verdade, ele queria escrever era o verbo trazer, mas ele escreveu foi o advérbio traz, que é uma palavra por trás, lugar. Trás é um lugar, atrás, nas costas. O a é a preposição e o traz é a palavra. Então ele tinha que dizer traz a reflexão. Que aí ele ia citar o tema, né? Que o tema é o aumento dos espaços coletivos para o consumo de droga no Brasil. Aí eu elaborei uma questãozinha em cima desse problema que ele cometeu. Aí perguntei se o erro foi de ortografia ou de escolha vocabular. Aí muito aluno que não sabe desse outro quesito que a banca examinadora, enquanto linguagem, avalia, que é a escolha vocabular. Porque o que é a escolha vocabular? É a banca trabalhando em você, meu amigo, em se tratando de linguagem, é a banca examinadora treinando em você, avaliando em você aquelas palavrinhas parônimas. E o que são parônimos? Palavras parecidas na sonoridade ou na escrita. Foi o caso daqui. Então, você tem que saber escolher o vocábulo para não ser traído sonoramente. Os exemplos mais célebres que os concursos e os professores de português trazem. Seção. Tu sabe diferir, Daniel, essas aqui? Todo mundo já sabe diferir isso aqui, Daniel. Tu sabe? Seção. Seção. Palavra existe. Olha o tanto de seção do jeito que ela é escrita, Daniel. Mas cada um é diferente, ó. Esse seção aqui é um momento, uma reunião. É um instante. Aí é a sessão das 10. Quando os vereadores vão fazer uma reunião, eles fazem uma sessão extraordinária. Essa sessão aqui, Daniel, ó, é doar. Então aqui é um momento, instante, reunião. Aqui é doação. E essa sessão aqui, ó, ela ainda é escrita assim, ó. Tem outra escrita. Secção. Sectar. Compartimento. Parte de um todo. Que é uma parte. É uma seção. Então o material de limpeza fica na seção, não é? O sabão em pó fica na seção de limpeza, na seção dos materiais de limpeza, de higiene. A parte de um supermercado. Vamos supor que você quer colocar uma placa na sua casa de que você conserta celular. Conserta-se celular. Aí você, bota o conserta-se assim, ó. Conserta-se. Errou. Né? Porque tu tinha que botar, era conserta-se. Mas só que tu confundiu com concerto, que existe, existe é concerto com C, que é o musical, e o concerto com S, que é o reparar o objeto quebrado. Então, pessoal, é muito comum ocorrer esses desvios de escolha vocabular dentro do texto, porque nós somos traídos pela sonoridade. As palavras são muito parecidas na língua portuguesa. E isso vai contar, sim, lá na linguagem formal padrão do teu texto. Aqui, outra aqui, ó. Você vai precisar usar na redação escolar, ó. Em vez de, ao invés de. Vai, Daniel, qual é o gabarito? Dizem aí, pessoal, se é A ou B que é o correto. Baixa Grande do Ribeiro. Dá um bom dia pra mim aí. Chuta aí se é A ou B.
Geralmente, se tiver aí também. Aí foi uma boa tarde que foi dada aí. Não sei nem se foi hoje. Erasmo Veloso tá aí, tá, Daniel? Tava ali na primeira série, o Polo. Cidade maravilhosa. Ao invés de mandar um e-mail, resolvi telefonar. Em vez de mandar um e-mail, resolvi telefonar. Ó, pra tu não errar, cara, tu entende assim, ó. Em vez de, ao invés de, não é? Em vez é uma coisa no lugar do outro. Não tem noção de contrariedade. Agora, o ao invés tem noção de contrariedade. Por isso que o certo é em vez de. E-mail, pessoal, não é algo contrário a telefone. Eles não são palavras antônimas. Ah. Agora, se eu disser assim, ao invés de levantar, eu caí. Aí tá certo, não é? Ao invés levantar e cair, são palavras contrárias. Então, o ao invés, nós vamos usar quando tiver noção de contrariedade. Olha a explicação aí, ó. Em vez de é substituição, Dene. Então, ela vai dizer assim, a Dene, professor, em vez de suco de laranja, trouxe suco de caju. Aí tá correto, ela tá substituindo na fala dela um suco por outro. Aí ela vai usar em vez de. Enquanto a expressão ao invés, ó, é usada como oposição. A empresa tem uma postura conservadora, ao invés de ter uma postura liberal. Ó, Idene, ó, liberal não é contrário a ser conservador? Por isso que é ao invés de. Viu, Baixa Grande do Ribeiro? Estão entendendo, né? Decidi ir de carro. Ó, isso aqui aconteceu comigo hoje, ó. Em vez de ir de moto. Nesse caso é moto. Ou eu ando de moto ou ando de carro, graças a Deus. Ônibus não. Daniel também. Danielzão aí. Daniel andava de ônibus quando era menino, né, Daniel? Decidi ir de carro para o trabalho em vez de ônibus. Veja que ônibus, pessoal, não é contrário a carro. Por isso que foi em vez de. É uma coisa no lugar de outro. Ah, professor, não erro mais não, e eu vou precisar dessa palavra lá na minha dissertação escolar. Vai sim. Na dúvida, use em vez de, já que essa locução também inclui o sentido de, ao contrário de, e, portanto, também significa ao invés de. Então, é interessante essa observação aí, se bem que ela acaba detonando com a gente, né? Mas isso acontece. Tem coisas que a banca examinadora não vai avaliar. O esse, por exemplo, a banca não avalia. O ao invés de, seria um dos casos também, viu? Agora esse ela vai, viu? Porque tem a crasezona aqui, usada de forma errada. A prazo, com crase ou a prazo. Isso aí a banca vai detonar, viu? Crase ela, com certeza. Gente, olha, quer uma regrazinha bem básica. Não vai existir crase, não vai existir nunca crase diante de palavra masculina. Nunca. Prazo. Prazo é masculino. Andar a cavalo. Andar a cavalo. Cavalo é masculino. Não tem crase, não tem. Não tem. Os produtos podem ser comprados à vista ou a prazo. Ou certo é, os produtos podem ser comprados à vista ou a prazo. A de baixo está melhor, não está não? A de baixo está bem mais dentro do padrão. Aí, gabarito letra B. Aqui está correto, à vista, locução adverbial. Aqui também está correto, à vista, locução adverbial. Esse está errado. Tá bom, pessoal? Não existe crase antes de palavra masculina. O professor Rufino já antecipou isso aí. Não é mesmo, pessoal? Portanto, deve-se escrever a prazo, a pé, a cavalo,
a bordo. Aí, senhores, ó. E ainda tem aluno, ó. Ainda tem aluno. Não sei se é o caso de vocês. Que além de botar essa crase, ainda bota a crase pro lado errado. Bota assim, ó. Pra esse lado aqui, ó. Não, 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 não. A crase é sempre pro lado aqui esquerdo da gente, ó. Aqui é o lado direito, é a acentuação. E aqui é crase. Crase para cá, acentuação para cá. Então, para esse lado é acentuar, viu, pessoal? Aqui para esse lado é acentuação. Para esse lado aqui é a crase, pessoal. Eu vejo muita redação assim, pelo amor de Deus. Nunca use crase antes de palavra masculina, já demos a dica. Fui a pé ao restaurante, corretinho aqui. Paguei a televisão a prazo. Esse A aqui não entra na jogada, porque ele é artigo. Crase só se faz com preposição. Se somado ao artigo, dá isso. Nunca use crase diante de verbo, pessoal, também é outra coisa. Não vai existir nunca crase diante de verbo. Meu irmão começou a trabalhar. Morreu, aqui isso é a preposição. Não vai ser possível botar o a artigo diante de trabalhar, porque trabalhar não é nem substantivo feminino. Trabalhar é verbo. Então, meu irmão começou a trabalhar. Aqui isso é a preposição. Elas estavam dispostas a terminar o jogo. Terminar é verbo. Então, só a preposição. Entendeu, galera? Isso é linguagem. É linguagem padrão. É linguagem formal dentro da tua redação escolar. Tá bom? Dentro da tua dissertação escolar. Isso aqui também vai ser cobrado, viu, galera? O a partir ou a partir. Só tem um aí correto, galera. Tem não? Olha aí, verbo partir, não é? Partir. Sair de um lugar para o outro. É origem. Então, o certo é a partir ou a partir. Claro que a gente já treinou que não tem crase diante de verbo, então o certo é esse, professor. A partir da próxima semana, não será permitida a entrada sem o crachá de identificação. Não é? Não será permitida a entrada. Tudo corretinho. Aqui eu já aproveito para dizer para vocês que poderia ter havido um erro de concordância se tivesse botado o. Não é permitido, ó. Aí não ia poder, não. Só se esse A não tivesse aqui. Não será permitido a entrada. Aí dava certo. Mas como é a entrada, tem que ser o A mesmo. Corretinho aqui. O que está errado aqui é essa crase, ó. Isso aqui não pode. A partir da próxima semana, não será permitida a entrada. Tá tudo certinho. Sem o crachá de identificação. A partir junto, não é essa a expressão. Tá errado. Letra B tem que ser o gabarito. Para essa colocação aí, para essa linguagem aí. Tudo bem até aí, Baixa Grande? Tudo bem até aí, né? Galerinha do chat. Vão tirando aí vossas dúvidas. Se tiver algum problema aí, ó. Não há crase antes de verbo. Isso nós já aprendemos, reforçamos agorinha. A locução a partir de, desculpa, botei a aspa no lugar que não era. A partir de, que é uma locução, né? Indica o ponto de partida. Por conta do verbo partir. De alguma coisa. Refere-se a algo que aconteceu de um determinado momento em diante. Então tá aí, ó. A partir de amanhã, vai ser a partir de amanhã. A partir de hoje, começa hoje. A partir de agora, começa agora, 8h30. A partir de segunda-feira, hoje também. A partir das 9, daqui a pouquinho. Então, ó, tudo deu certo. Hoje é segunda-feira, amanhã é terça, tá. Então, ó, sempre o A separadão aí, se você precisar usar essa expressão
lá na sua redação, que eu tenho certeza que você vai precisar. Tá aqui um outro exemplo, que a banca examinadora não vai se importar. A banca não vai se importar com isso aqui. Mas eu não ensino só para a redação do Enem, eu ensino para a vida, para as redações da vida. Você sabe que há uma diferença entre através e por meio? E por que eu vou usar essa expressão, professor? Pô, aí tu vai precisar usar essa expressão lá na proposta de intervenção. Ah, como vai? Porque se tu não usar essa expressão lá na proposta de intervenção, tu vai ficar devendo para a banca o modo meio da proposta. Tu vai fazer uma proposta do tipo: é necessário que os órgãos públicos fiscalizem mais a atuação de poceiros e grileiros na invasão de terras produtivas por meio de agentes fiscalizadores, não é? Legitimados e concursados pelo Estado. Então, como é que os órgãos públicos vão fazer a fiscalização? De que modo meio? Por meio dos seus agentes fiscalizadores, contratados via concurso público, não é? Então, aí tu vai dizer, através dos agentes fiscalizadores. É porque o através, pessoal, a gramática diz que é uma palavra que tem semântica, que traz a ideia de quê? Traz a ideia de atravessar o vidro. Estou vendo aqui o Daniel através do vidro. Aí tá certo. É atravessar, não é alguma coisa. Aí, por isso que a gente tem que também entender que muitas vezes, pessoal, a palavra ela é aplicada de acordo com o contexto, ela é escolhida, né? Se eu estou dizendo assim, ó, não tem nenhum lápis, não tem nenhum. Ou seja, eu estou aqui dando a ideia de que nenhum, no sentido de que não há nenhum. É como se fosse assim, nenhumzinho. A gente aplica aí uma ideia até afetiva. Não há nenhum lápis. Nossa, a pessoa traz a ideia de perca total, né? Agora, quando eu digo não há nenhum lápis, né? Nada, não tem nenhum, nada, não há nenhum lápis. Ela não está aplicando nenhuma noção afetiva. Ela só está dizendo que está vazio. Não há nenhum. Mas existe, ó. Não há. Não há nenhum. Não há nenhum. Um sózinho. Não há um só. Rapaz, me dá um lápis. Rapaz, não há nenhum. Aí, rapaz, não há nenhum. Todos os dois existem na língua portuguesa. Mas vai depender do que tu quer expressar no momento. Não há nenhum. Rapaz, somente menos um. Não, não há. Então, a gramática normativa, a linguagem, ela além de gramaticalmente avaliada, ela também é avaliada no seu aspecto semântico. Tá bom, pessoal? No seu aspecto contextual. Trazendo essa questão aí, no ponto de vista de contexto, o certo mesmo é aplicar o por meio aqui na proposta de intervenção. Mas se tu aplicar o através, a banca vai fazer vista grossa para isso aí. O cliente soube da alteração através do e-mail. O cliente soube da alteração por meio do e-mail. Qual é o mais correto, pessoal? Qual é, Daniel? É a de baixo ou é de cima? Por meio, né, não? Ninguém vai atravessar o e-mail. Mas a gente vai usar o e-mail como mecanismo, como ferramenta. Por meio significa por intermédio. A locução através expressa a ideia de atravessar. Viu? Exemplo, olhou através da janela. Ah, professor, entendi. As folhas secas passaram através da janela. Deu um vento, aí elas passaram. O cachorro passou através da brecha do portão. Certo. Ele atravessou.
Aqui é como se fossem as folhas secas passaram através e atravessaram a janela, o cachorro passou através e atravessou a brecha. A empresa comunica-se com seus funcionários por meio de e-mails, aí está mais certo, não dá certo. A empresa comunica-se com seus funcionários através de e-mails, não dá certo. Por meio de amigos, conseguir um bom emprego, por intermédio de amigos. Mas dá certo, através de amigos, não dá? Dá certo. Você aplica o através aí, no sentido de por intermédio. Mas se for seguir a risca, é por meio. Os 7 erros mais comuns na redação do Enem. Acho o erro. Realmente, um dos problemas nas dissertações escolares é o uso do AA. Do AA. HA. Daqui a pouco vou sair, daqui a pouco vou para outra escola, né? Esse A aqui é tempo futuro, é daqui a pouco. É a preposição. E esse HA é no sentido de tempo que já passou, ou no sentido de existir, não é? Cheguei aqui faz 1h30, né? Então, há 1h30 eu cheguei aqui. Ah, agora dá certo. Há 1h30 cheguei aqui. Faz 1h30. Tempo que já passou, o HA. Ou há pessoas atentas na aula. Existem pessoas atentas na aula. Mas eu tenho que dizer HA. Há pessoas porque ele é impessoal. Não posso concordar com o verbo. Então ele fica na terceira pessoa do singular. Houveram 2 guerras. Não. Se é no sentido de existir, houve 2 guerras. Professor, mas 2 guerras está no plural. Mas só que, meu amigo, 2 guerras não é o sujeito do verbo haver, porque ele não tem sujeito. 2 guerras é o objeto. Então houve 2 guerras. A banca examinadora já está cobrando isso aqui. Antes ela não cobrava não, viu, galera? O onde e o aonde. Você usa muito essas palavras como pronome relativo para querer substituir situação, problema, né? O consumo de álcool entre os adolescentes está cada dia mais frequente. Essa é uma situação aonde a população precisa? Não, está errado. Essa é uma situação onde situação não é lugar. Situação é qualquer coisa, menos lugar. Então, como é que eu corrigiria, professor? Corrigiria botando um a qual, em que. Essa é uma situação a qual. Aí depender muito da construção do verbo, não é? Essa é uma situação em que, não é? Então, você substitui. Agora, se você estiver falando de Uruguai, Brasil, Paraguai, México, aí pode usar onde? Lugar especificamente. E o aonde é quando você vai dar a ideia de movimentação, como o verbo vai, o verbo ir. Não é? Aonde você vai? Não é? Agora, onde você está? O estar é fixo. Como as próprias palavras indicam, a diferença entre onde e aonde é o a. Para saber quando usar um ou outro, é preciso verificar se o verbo demanda a preposição ou não. Normalmente, os verbos com essa regência indicam movimento. Aí, viu? Entre ir e estar, qual é o que se movimenta? É o verbo ir. O estar é repouso. Por isso, normalmente, aonde carrega essa ideia. Vale lembrar que ambos os casos devem ser utilizados apenas para fazer referência a lugares. Forma correta. O Brasil é um país onde surgem denúncias diárias. Tá certo? No qual. Também um no qual substituiria. Eu só estou dizendo que se tu quiser o onde, aqui dá certo. Porque tu está se referindo ao lugar país. A cidade aonde a comitiva foi, ó, agora aqui dá para confundir. Tu não ia lembrar de botar esse A. Tu ia dizer, a cidade onde a comitiva foi, tá errado.
Professor, mas onde não é lugar e cidade não é lugar? Sim, mas é por conta do verbo. Se o verbo apareceu e foi de movimentação, já tem que ser o aonde. Porque o aonde é para onde, ó. E o onde é no qual. As preposições é que comanda. Olha ó, o para movimentação de um lugar para outro. Olha o no como se fosse fixo no lugar. Então a cidade aonde a comitiva foi jamais será a mesma. Aí a gente diz, é a região aonde estão situadas. Ó, o verbo estar. Está errado aonde. Os refugiados migram para países onde têm condições de viverem. Os refugiados migram. Migram é movimento. Migrar é sair de um lugar para outro. Então tinha que ser o aonde. Professor, mas que detalhe besta. É, detalhe besta que agora a banca examinadora, em termos de linguagem, está cobrando aí na tua dissertação. Não é? Na tua dissertação. Separar sujeito do predicado. O sujeito não pode ser separado do predicado com vírgula de jeito nenhum. Ah, essa daqui é muito massa, pessoal. Por amor de Deus, ninguém está mais cometendo esse erro, não é mesmo? Um bando de pássaros voava. Ainda está errado não é? Ainda está errado a concordância. Deixa eu ver. Ah, não, tá certo. Pode ser voavam. Está concordando com bando, desculpa. O erro aqui mesmo só é a vírgula. Um bando de pássaros voava perto de Ribeirão Arrudas. Corretíssimo, concordando com bando. Ou posso concordar com pássaros. Então tá aí. Acerca de ou acerca de. A expressão cerca de tem o mesmo sentido de outras do mesmo campo semântico, como em torno de, por volta de, sobre, né não? Ou seja, significa aproximadamente. A expressão acerca de é uma locução prepositiva equivalente a sobre, essa daqui. Acerca de. É sobre o assunto. Eu estou falando acerca do assunto, sobre o assunto. Forma correta. O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes, tem mesmo. Essa é a forma correta. Com o novo IBGE, pode ser que a gente passe bem aí, até desses 210, para 211, 212, não sei, 210, alguma coisa. O Brasil tem cerca de 210, cerca de aproximadamente, não tem o A. Todos os convidados falaram acerca da polêmica. Falaram sobre a polêmica. Não se usa crase antes de substantivo masculino, a gente já falou isso, então não vamos mais demorar. Corretíssimo esse aqui. Lista dos erros mais frequentes na redação. O afim você vai precisar, né? Esse afim você vai precisar, esse aqui, ó. Lá na proposta. Por quê? Porque lá na proposta tu vai precisar fazer a finalidade da proposta. É necessário que o Conselho Tutelar, órgão responsável pela garantia de direito das crianças, fiscalize mais espaços públicos de festa, a fim de evitar que crianças frequentem esses espaços, não é? E sejam acometidas por algum problema de ordem no uso da droga, da alienação, do estupro, da exploração. Então, tu vai dizer que o Conselho Tutelar, que é o órgão responsável pela garantia de direitos das crianças, fiscaliza os espaços públicos de festa a fim de evitar. Ah, então a finalidade, tu vai colocar, que é esse afim aqui, ó. O fim, mas esse afim separado. Esse afim junto existe? Existe. Ele traz ideia de algo semelhante, igual. Igual não, semelhante. Eu e você temos afinidades afins, não é? Aí é semelhante. As duas expressões existem, aí você, se você trocar ela, não vai ser erro de ortografia, vai ser de escolha vocabular, mas elas são empregadas para gerar sentidos diferentes. Quando separada, afim, a expressão indica finalidade. Fim é sinônimo de finalidade aí, não de término. Quando grafada afim, a palavra indica afinidade, ou seja, semelhança. Na maior parte dos casos, nas redações do Enem, o correto é o emprego desse aqui. Luta-se contra a intolerância a fim de inibir práticas excludentes. Ah, meu amigo. É necessário que a sociedade lute contra a intolerância a fim de inibir práticas excludentes, como a ocorrida não sei aonde. Tá aqui, ó. Esse filme é afim do outro.
Eu estou afim de você. Ou seja, eu tenho afinidade com você. Estou afim de você, porque eu tenho afinidade. Então venha para cá. Junte-se a mim. Estou afim de você. Quando o cara tá paquerando, ele chega na lata e diz isso, né? Então, afim, junto. Truncamento de período também é um elemento muito comum nas redações, nas dissertações escolares. A gente já deu essa aula várias vezes. Ou quando há a presença de um ponto final, separando duas orações que deveriam constituir o mesmo período. Então, no Brasil, muitas pessoas não se interessam por assuntos políticos, fazendo com que elas não estudem sobre a temática e fiquem alienadas. Não era para ter esse ponto aqui, galera. Na linguagem, isso acontece demais nas redações de vocês. Era para ter uma vírgula, porque bem que tu truncou. O que é truncar? É tu parar o pensamento antes dele ter acabado. Ele só vai acabar bem que em alienadas. Como ele ainda não acabou, tu tinha que botar uma vírgula. No Brasil, muitas pessoas não se interessam por assuntos políticos, fazendo com que elas não estudem sobre a temática e fiquem alienadas. Aí tá corretíssimo. O período começa aqui e termina aqui a ideia todinha dele. A dissertação escolar é um gênero textual que constrói uma opinião em torno de uma questão proposta, geralmente é produzida no contexto escolar, por isso a gente diz dissertação escolar, por alunos que nem vocês, do ensino médio. Nesse gênero não se apresenta imediatamente uma opinião acerca de uma questão proposta, acrescida de alguns argumentos que sustentam essa opinião. Não? Uma opinião acerca de uma questão proposta. Isso na dissertação escolar, pessoal, de uma forma geral. Mas em se tratando do Enem, sim. Tá aqui, ó. Aí, em se tratando de dissertação escolar, hoje nós vamos trabalhar lá nas salas online, a partir das 16 horas, somente a formatação do parágrafo modelo Enem, não dissertação escolar de uma forma geral. A dissertação escolar de uma forma geral pode vir um artigo de opinião, uma poesia, uma crônica, uma notícia, mas nesse caso aqui, essa perturbação não vai existir no dia 13, não vai. Porque tu sabe que todo primeiro parágrafo, numa dissertação escolar, Enem, viu, pessoal? Dissertação escolar para o Enem, tu vai ter que começar com algum método de início, que é filmes, músicas, citações, frases, dados históricos. Beleza, galera? Não pode esquecer disso. Depois que tu usar essa música, esse filme, tu tem que fazer essa associação do método que tu tá escolhendo com as palavras-chave do tema. Com isso, a banca vai garantir que tu não fugiu e nem tangenciou. E por último, tu encerra esse parágrafo com 2 eixos de causa, que nós chamamos de argumentos ou teses. Por isso que é argumentativo. Por isso que o texto é argumentativo. Porque tu vai usar teses, argumentos para defender. É esse o modelo, galera. É esse o padrão e é essa aula que a gente vai dar logo mais às 16 horas nas salas online, a partir de hoje. Aí, ó. Tá aí uma dissertação escolar. Essa jovem, eu acompanhei ela por muito tempo. Ela é lá de Barra do Alcântara, né? E aí ela já está num bom curso aí, rapaz, no ensino superior. Ela já escrevia muito bem. É tão tal que ela ainda usou, no dia que eu corrigi essa redação dela, ela usou foi 2 repertórios, nem precisa. Pode tirar um. Olha o a partir dela aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo. Um parágrafo ele pode ter entre 6, 7, 8 linhas. Né? Como ela já fez esse bem grandão, ela já pode diminuir nos outros. Essa aqui ficou grandão porque ela gosta de 2 repertórios, não precisa. Ela usou um trecho de música, não, uma frase do Renato Russo, não sei se está em alguma música dele, mas é uma frase dele. As pessoas julgam a aparência, mas esquecem que o mal da sociedade são as pessoas sem caráter. Foi em alguma fala dele em um show. Essa frase de Renato Russo ilustra que o culto à aparência no mundo contemporâneo é algo não tão raro. Então, esse é o tema, o culto à aparência. Aquelas pessoas que vivem no Instagram fazendo filtros ou na academia postando foto com o corpo escultural. E aí ela ainda quis trazer mais um repertório, e ela usou a partir de que a gente estudou ainda agora na linguagem certa.
A partir de 1980, com a massificação da mídia, houve um grande impulso em aperfeiçoar a estética através de dietas alimentares e consumo excessivo de cosméticos. Isso aqui deveria ter saído, aí o parágrafo ficava menor. Mas não está errado, viu? A banca vai adorar 2 repertórios, mas eu lhe digo, não precisa 2, só 1. Beleza, pessoal? Ela pegava e dizia isso. A partir de 1980, com a massificação da mídia, houve um grande impulso em aperfeiçoar a estética através de dietas alimentares e consumo excessivo de cosméticos. Tal situação faz nos lembrar que o culto à aparência no mundo contemporâneo não é tão raro. Pronto, aí dava para trazer o tema logo após isso aí. Nesse contexto, atualmente, empresas voltadas para o ramo da beleza se beneficiam em cima do culto à aparência. Tal fato se deve à manipulação dos anúncios publicitários. Aí ela está estipulando os argumentos. Ela vai focar em cima dos anúncios publicitários como causa do problema. E a pouca aceitação da aparência própria. Então ela vai trabalhar no parágrafo 3 em cima da questão das pessoas mesmo não aceitarem a sua própria aparência. Se não aceita, meu amigo, o culto ao corpo vai ser terrivelmente tratado de forma até doentia. E olha como ela fez o paralelismo certinho, ó. Tal fato se deve a. Vou usar esse parágrafo hoje na aula. Anúncio publicitário. E há pouca aparência. Ela botou a preposição, o artigo aqui na crase. Ela botou a preposição e o artigo aqui na crase. Porque aquilo que se deve a alguma coisa. Então ela acertou na linguagem. Usou a crase bem direitinho. Viu, galera? Tá aí. O parágrafo 2, que vai ser a partir de terça, quarta, vamos trabalhar o parágrafo 2 e 3 durante a semana. Te adiantando que na dissertação escolar para o Enem, tu tem que usar um conectivo. Tu tem que construir um tópico frasal oriundo da primeira causa. Ó, a partir da, ó, usei o a partir certo, da primeira causa levantada, que nesse caso dela aqui foi a manipulação dos anúncios. Então ela tem que começar com essa afirmativa. E ela vai usar o uso de argumentações, que são nada mais que embasamentos. Ela vai ter que usar embasamentos. Para quê? Para defender que o anúncio publicitário é culpado desse culto à aparência excessiva que nós temos hoje na sociedade. Tá aí, ficou assim um parágrafo. Sob esse viés conectivo, é preciso dizer que a manipulação dos anúncios publicitários seja uma das causas desse problema. Lindo, ficou show. Isso é o tópico frasal. Aí ela vai trazer a causa. Nós vamos agir, ó, que houve um truncamento, visto que programas de televisão, revistas e jornais tenham sido exploradores de padrões cada vez mais rígidos, colocando jovens em evidências físicas por todo o mundo. Vamos ler de novo. Visto que programas de televisão, revistas e jornais têm sido exploradores de padrões cada vez mais rígidos, colocando jovens em evidência física por todo o mundo. Infelizmente, nós teremos que mudar esse vista disso. Hoje, na minha aula, eu vou trocar, não é? Porque esse visto que é continuidade desse, se a gente deixar ele, vai haver um truncamento, né? A gente pode botar no lugar dele um prova disso. Prova disso, programas de televisão e revistas, jornais têm sido exploradores de padrões cada vez mais rígidos, colocando jovens em evidências físicas por todo o mundo, não é? Então dá para botar um prova disso ao invés de um visto que, aí resolvi o problema do truncamento, tá bom? Porque aqui é a consequência dessa causa. Aí não poderia ter ponto e sem vírgula. Com isso, muitos cidadãos acreditam que, se não seguirem um padrão, jamais terão a beleza dita como necessária para que alcancem a aceitação dos demais. Beleza. Ah, ela já usou uma prova disso, Rufino. Aí é porque eu estava consertando lá, a gente tira para um nesse sentido. Bota um nesse sentido agora, para não ficar... Que é assim, pessoal, as redações dos meus alunos, eu uso elas nas minhas aulas, mesmo estando com alguns problemas ou não, que eu gosto justamente disso. Elas sabem, né? Isso tudo já foi corrigido por ela no dia. Nesse sentido, é o que mostra a pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em 2009, cujo resultado aponta
que neste, ó, o cujo já usou massa, cara, gostei. Cujo resultado aponta que neste mesmo ano, 130 mil crianças e adolescentes se submeteram a operações plásticas, o que prova vaidade em excesso imposta pela manipulação dos anúncios publicitários. Aí eu ensinei para ela que é muito bom encerrar o parágrafo sempre com a expressão próxima ou igual, mas está distante, né? Do tópico frasal, que é para a banca examinadora entender que aqui é a reiteração, que é o fechamento do parágrafo, não é? Aqui também dava para dar mais uma ajeitadinha, não está errado, viu, pessoal? Mas dava para dar uma ajeitadinha, botava um ponto e botava um desse modo, que era para o período ficar menor. Desse modo, a vaidade em excesso, não é? Imposta pela manipulação dos usuários, precisa ser resolvida. Então, ficar lindo, ó, precisa ser resolvida. Então, só uma espécie de reiteração. E melhorava, porque aí o parágrafo ficava esse período aqui menor, que começou nesse sentido e terminou, tá muito grandão. Para diminuir, desfacelar em 2, botava um desse modo aqui e a linguagem ficava mais fluida. Vocês entendem o que eu estou fazendo? Eu estou melhorando a linguagem do texto dissertativo, da dissertação escolar. Vamos para o terceiro parágrafo. Ele também vai ter uso continuador de um conectivo, uso de conectivo que vai continuar a discussão, porque ainda falta falar lá das pessoas que não aceitam o seu próprio corpo. Não é não, galera? Aí tu vai construir o tópico frasal a partir da segunda causa, que é essa que eu falei, as pessoas não aceitarem o próprio corpo, e uso de argumentações que são embasamentos, que a pessoa utiliza para defender esse tópico frasal que vai ser construído. Não é mesmo? Paralelo a isso, conectivo, amo ele. Paralelo a isso, vale ressaltar que a falta de aceitação da própria aparência potencializa ainda mais tal problemática. Lindo. Aí aqui não houve atroncamento, não. Vamos ver. Mesmo que atualmente haja várias palestras sobre autoaceitação, tá certo. Ainda é fato o alto índice de pessoas que se submetem a absurdas cirurgias por se acharem feias. Primeiro embasamento, ela fazendo uma concessão. Desse modo, por não se aceitarem, são levadas por padrões duvidosos, o que resulta, não muito raro, em depressão, suicídio ou danos irreparáveis ao corpo. Olha as consequências. Que massa, cara. Que embasamento máximo para fazer a gente refletir sobre a aceitação de si próprio. Gostei. Nesse sentido, os casos de culto à aparência se dão pelo excesso de adoração ao externo. Ela ainda é muito... A banca nunca quer dizer que essa menina fugiu. Ela gosta de trazer as palavras-chave do tema, até mesmo dentro dos parágrafos de desenvolvimento. Isso corrobora o pensamento de Frederick Schiller, que, de acordo com ele, todos julgam segundo a aparência, ninguém segundo a essência, o que explica essa falta de aceitação de si. Olha que lindo, gente. O que explica essa falta de aceitação de si, que é um resgate do tópico frasal para você fazer o fechamento reiterativo do parágrafo de forma tão bonita e maestral. Encerrando a minha aula, que só falta 2 minutinhos, nós temos o parágrafo 4, que você vai usar o conectivo para finalizar. O mais ideal é o portanto, nada de entretanto, pelo amor de Deus. Você vai retomar o assunto, o culto ao corpo, vai usar expressões é necessário, é essencial, é preciso, impende que, e vai usar um agente, uma ação, um modo, uma finalidade, um detalhamento na sua proposta. Se sobrar linha, você faz uma referência ao método inicial, só se sobrar, não é obrigatório. Tá aí o por fim, que também é igual a portanto. Por fim, para que a problemática do culto à aparência, lindo, tomou o assunto, tem uma solução, é imprescindível, é necessário. Quem? O agente, a mídia. Evite anúncios manipuladores sobre a aparência física e repasse padrões de vida verdadeiros. Isso aqui é a ação. Por meio de programas que explanem a essência da vida e a importância da saúde, é um modo meio. A fim de evitar problemas ainda maiores. É a finalidade. E ela vai aplicar um detalhamento em cima. Como um disparo cada vez maior de pessoas insatisfeitas com o próprio corpo. Isso aqui, esse acréscimo, é o detalhamento. Aí a outra proposta pode ser incompleta. Ademais, é preciso que as pessoas, vítimas dessa sociedade consumista, passem a enxergar que a aparência não é o centro do universo, mas que o caráter e a dignidade são valores que ultrapassam a beleza exterior, através da mudança de nossas visões sobre
o verdadeiro valor que a aparência tem. Então, uma reiteração bem compridona, reportando-se a ideia central da frase lá do Renato Russo e da ideia lá de 1980 ter sido uma época em que se deu muito valor a essa aparência. Né? Muito bem, jovens. Muito bom dia a todos. Feliz final de segunda-feira. Durante o dia todo aí, vocês vão ficar com a aula no nosso canal. Forte abraço e até próxima segunda.